Olá a todos, estamos ao vivo com o Papo Divergente e nessa live de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as utilidades ocultas das doenças na dependência emocional. Estamos com o Eduardo. Um dos primeiros aspectos da doença, como uma linguagem do inconsciente, é que a doença nem sempre é só um desequilíbrio físico, porque muitas vezes é também uma forma inconsciente de comunicação. Então, o corpo expressa aquilo que a mente não consegue verbalizar, especialmente nas nossas relações afetivas. Sobre a utilidade oculta da doença e como que a gente pode lidar com a doença olhando ela não de uma maneira especificamente física, não somente física, mas de uma maneira interligada com a nossa parte energética e emocional e relacional, que é o principal fator que nós vamos conversar aqui. Perfeito. A doença ela serve como uma forma para aproximar, né? Aproximar familiares, aproximar pessoas queridas. E esses sintomas eles surgem como uma estratégia inconsciente para obter o cuidado, a atenção, o amor ou a presença, né, dessas pessoas que nós queremos aproximar. Então, um outro tópico é onde os sintomas surgem como uma estratégia inconsciente para obter esse cuidado, essa atenção, esse amor ou a presença de alguém, né? Que era o exemplo que eu trouxe agora com a relação do meu irmão, que foi uma das questões que eu já identifiquei, contornei e foi amenizando. Então, a tendência é que esse episódio não aconteça mais. Então, essas, como é que eu vou dizer, doenças recorrentes, elas surgem para justamente aproximar, né, esse desejo de aproximação inconsciente. Então, é bom que a gente sempre analise o que a gente gosta, quem que a gente gostaria que estivesse por perto. Assim como os sintomas que aparecem quando existe uma ameaça de distanciamento. Para fazer o link entre a relação do episódio com o fato que estava acontecendo no momento. Ele estava partindo da vida dele e teve as consequências que são inconscientes da doença. E o outro motivo que a gente tem inconsciente da doença é para afastar, né? Afastar as pessoas. Então serve como uma barreira para criar um distanciamento ou evitar situações que geram dor, cobrança, conflito, desconforto. Um exemplo é a doença crônica que surge após um relacionamento abusivo, por exemplo. Ou o desconforto físico que justifica o isolamento ou a fuga da convivência familiar. Sim, muitas vezes, voltando só um pouco com relação à aproximação, eu acho que todos nós já tivemos fatos na vida de nos aproximarmos de pais, de irmãos, de adultos, até de amigos, por conta de doenças. Quando a pessoa está doente, é muito mais fácil ela ter atenção, então ela atrai a atenção de todos, familiares, amigos, pessoas de convívio. E no caso dessa repulsa, muitas vezes pode ser usado até em situações que a pessoa não suporta mais uma situação, não só uma pessoa, mas uma situação ou no trabalho ou na situação familiar. A pessoa não consegue lidar com isso e cai em adoecimento. Isso é muito comum. A pessoa não está suportando mais o peso de um trabalho, o peso de uma relação, o peso de uma circunstância na vida. Ela, como não tem outros mecanismos, o corpo dela dá o mecanismo de fuga da situação ou da relação,
que é a doença ou um acidente. Aí a gente entra naquele mesmo parâmetro do acidente para aproximar as pessoas. O acidente também pode ser para uma repulsa da convivência, da situação ou do relacionamento. É como se fosse aquele grito, né? Me deixe em paz. Exato. Como acontece, por exemplo, teve uma vez que eu fiquei em isolamento, né? Que era a suspeita de, acho que na época era H1N1, alguma coisa assim. E até que os exames concluíssem que realmente tinha ou não, eu fiquei nesse isolamento. Então, analisando, que faz alguns anos, analisando o conhecimento que a gente adquiriu até hoje, eu via que era um grito de me deixa em paz e eu quero ficar quieta, eu quero fugir da minha rotina, eu queria sair daquele mundo que eu estava vivendo. Essa doença, na época que eu fiquei em isolamento, que eu acabei ficando internada até os exames saírem, foi um grito de socorro no sentido de me deixa em paz, eu não quero mais essa vida, aquela coisa de puxar a cordinha para o mundo que eu quero descer. Então tem esse sentido da doença como um isolamento, uma folga, evitar que outras pessoas continuem num contato que a gente não quer, mas que a gente também não sabe dizer não, a gente não sabe colocar ali um limite. Então é aquela coisa assim... Raíssa, é muito bom ressaltar que, na verdade, a gente não enxerga essa utilidade da doença como algo que a pessoa está fingindo estar doente. É totalmente o contrário. A pessoa realmente ela causa inconscientemente circunstâncias de acidentes ou causa uma circunstância de uma doença inconscientemente para se defender de uma situação ou para atrair a atenção que ela precisa e não consegue atingir esse resultado com outra forma. É uma forma desesperada do corpo clamar por... Isso é muito comum por férias, as pessoas que não param. Sem férias, isso, o burnout, né? E algumas outras doenças que existe aí um diagnóstico. De parar a pessoa, que é através da doença. Não quer dizer que é uma doença inventada. É bom frisar isso, né? O corpo te deu sinais que você precisava olhar para ele, que você precisava olhar para você, que você precisava parar um pouco, que você precisava rever toda a sua rotina, a vida. Toda a sua rotina, a sua vida. Como você não deu atenção para si mesmo, o corpo deu uma forma de parar e fazer com que você centrasse em você e, em consequência, também as outras pessoas ao seu redor. E daí a gente tem esses dois principais pontos aí, que é aproximar alguma pessoa, para que a gente tenha esse cuidado, esse afeto, esse carinho, e esse outro ponto de repulsa, de afastamento, não só das relações, mas de uma rotina conturbada, ou daqueles nãos que a gente não consegue dar, aqueles pingos nos is, né? Que a gente não tem coragem, ou às vezes não quer magoar, ou não quer se indispor. Então a doença vem nesse sentido de colocar o limite que a gente não conseguiu colocar. Exatamente. Então, tanto na nossa postura, nas nossas atitudes, quanto nas atitudes dos familiares, amigos, em todas as relações, né? Outro ponto que é bom trazer em relação à utilidade da doença é que a doença também pode ser uma forma de punição. Esse também é outro ponto bem específico, que é a punição ou própria, que daí entra a culpa também, ou a punição do outro, para que o outro se sinta culpado, para que o outro tome atitudes e tenha as ações que a gente, inconsciente, a gente deseja, mas que a gente também não consegue esclarecer, né? Deixar claro. Então, o inconsciente utiliza o adoecimento como uma punição velada ou como uma culpa, né, por não corresponder às nossas expectativas, ou não ser o suficiente daquilo que a gente deseja, ou não atender expectativas também do outro. Então, o outro, às vezes, exigindo da gente aquilo que a gente não quer ou não consegue dar, e a doença vem no sentido de
limitar, travar e mostrar, olha aqui o que tu tá fazendo comigo. Olha aqui o que aconteceu porque tu não fez o que era para ter feito. Então a gente consegue desmembrar essa punição indireta e essa punição direta, né? Gerando culpa no outro. É como se a gente estivesse falando, olha o que tu tá fazendo comigo. Sim. E inconscientemente controlar ou manipular esses vínculos afetivos dentro dessas relações. Uma coisa que eu vejo que é bem forte também é a questão de usar a doença como justificativa para não ter um resultado que você fala que você quer, ou para não entregar um resultado a um terceiro, a um familiar, a um cônjuge, a um filho, porque você tem uma justificativa grande o suficiente para não fazer o que você queria fazer ou que você deveria fazer na sua concepção. Na concepção, ou você não tem coragem de fazer. Então você traz ela como uma justificativa. Eu não fiz porque eu estou doente. Eu não fiz porque eu não consigo fazer. Eu não vou fazer isso para você porque eu estou numa situação adoentada ou sofri um acidente. Então é uma justificativa para você não prestar um serviço, para você não prestar um auxílio, para você não avançar a sua vida. Então tem vários pormenores dentro dessa justificativa que justificam o fato de você estar doente. Esses pormenores a gente consegue desmembrar em muitas questões, né? Muitos aí seriam milhares de pormenores, né? E nesse caso a gente consegue trabalhar em acompanhamentos, em mentorias, né? E abrange não só as questões para que a gente possa entender o que o nosso inconsciente está querendo direcionar, mas também como o nosso físico pode interferir nessa postura. Tanto a postura de se posicionar verbalmente, de acordo com aquilo que a gente deseja, quanto o contrário, tomando o que a gente deseja e trazendo para a nossa postura física, né? Como uma coisa correlaciona com a outra. Então, sim, a nossa postura diante da vida e diante das nossas relações, ela pode sofrer interferência do nosso estado físico. Então, o exercício físico, o treinamento de postura, como o Eduardo já tem esse treinamento específico. Eu chamo isso de uma via de mão dupla. Tanto a postura física, ela interfere na sua postura emocional durante a vida, na sua postura como caráter de vida, como a sua postura de caráter de vida também influencia na sua postura física. Você nunca vai ver uma pessoa de sucesso com os ombros caídos, com o corpo caído à frente, cabisbaixa, nunca. Você sempre vai ver uma pessoa de sucesso com os ombros para trás, a postura ereta, o corpo esguio, o queixo no alto, olhar no horizonte. Isso é um padrão. Se você vê qualquer chefe de estado, qualquer líder, qualquer pessoa de liderança, a postura física é condizente com o que ela quer transmitir. Como a gente tem essa capacidade de moldar o nosso físico, por que eu chamo de via de mão dupla? Porque quando a gente organiza o nosso físico, automaticamente o nosso emocional ele tende a se moldar a nossa aparência física. Então, quando você tem uma postura física determinada, você caracteriza isso em gestos emocionais. Você se põe melhor, você passa a falar melhor. Ao mesmo tempo que o contrário, quando você está numa postura ruim, você tende a ver a vida olhando de baixo. Você tende até a parte hormonal. Existem estudos que mostram que você manter uma postura... ativado, né? Os hormônios... A gente chama da postura da Mulher Maravilha, né? Que é uma postura de peito aberto, mais esguia, de queixo alto. As mãos na cintura, né? Isso, até a parte hormonal é
Ativada. Ativada só pelo fato de você mudar a sua postura corporal. Quando a gente pensa na junção de um treinamento ou uma conscientização através de ativação de uma postura ideal, juntamente com uma postura mental, emocional, através de um processo de mentoria que vai trabalhar toda essa... A palavra-chave que eu entendo é clareza. Quando você entende a clareza da vida, a clareza de cada coisa que existe na sua vida, as utilidades das doenças, as utilidades das dependências e como quebrá-las, uma mentoria com relação a essa clareza, juntamente com a parte física, seria o ideal para a pessoa deslanchar na vida. O Feng Shui trabalha isso em relação aos ambientes, né? Então, Exato. Conforme nós organizamos, limpamos, organizamos os móveis, cada móvel respeitando aquela energia específica, modifica também o resultado, né? A harmonia familiar, a prosperidade, as relações, e assim é também no nosso corpo. Então, quando nós entendemos o nosso emocional e trabalhamos o aspecto emocional, a nossa consciência, isso vai interferir na nossa postura, na nossa forma de nos apresentarmos, de convivermos fisicamente com a gente mesmo. Então é a nossa alimentação, o nosso sono, a tranquilidade, a paz que a gente vai alcançando, e ao mesmo tempo ao contrário. Quando a gente consegue dominar a nossa postura física, isso interfere no nosso neurológico, né? Na questão neurológica, nos hormônios, e isso interfere também como nós tomamos as nossas decisões, como nós direcionamos e administramos as nossas relações, as nossas tarefas, e evitando ou sabendo administrar também quando acontecem essas situações de doença ou qualquer outro problema, porque hoje nós trazemos a doença, mas nós temos carro que quebra, problema financeiro, e que tem toda essa correlação de ter alguma utilidade emocional e utilidade dentro das nossas relações. Outro tópico que eu quero trazer, Eduardo, para a gente tentar não se alongar muito, é que os mecanismos da dependência emocional nas dinâmicas de adoecimento. Então, como a dependência emocional intensifica esses processos, que é o medo da rejeição, do abandono, a necessidade excessiva de validação, que favorecem a instalação de sintomas físicos como uma saída inconsciente. Então esse é um outro ponto, né, que são essas dinâmicas do adoecimento, que é como a gente já trouxe, né, tanto para aproximar, quanto para repelir, quanto para trazer uma folga, né, aquelas férias da rotina, do cansaço. Então e muitas pessoas também apelam, vamos dizer assim, eu vou dizer apelar, porque nós temos tanto entendimento hoje em dia que resolve, e muitas pessoas tomam muitas medicações para amenizar esse reflexo dessa dependência emocional, dessa dinâmica do adoecimento, que é isso que a gente traz um pouco hoje. Essa dinâmica é justamente as questões das relações, de aproximar, de ter uma folga, de repelir, de afastar e de culpar. Então essas dinâmicas trazem todos esses sintomas emocionais de medo, rejeição, abandono. E dentro dessa linha de pensamento das dependências emocionais, nós temos que analisar os padrões de comportamento. Via de regra, a pessoa que tem doenças recorrentes ou está sempre se machucando, sempre passando por esses perrengues no sentido físico de necessidade de afeto, são pessoas que têm um padrão de comportamento de vítima. Essa vítima pode ser a situação da pessoa sempre estar como uma vítima, sempre requerendo atenção das pessoas, necessidade de afeto, necessidade de ser vista. Isso é muito comum nas pessoas que adoecem com recorrência ou que se acidentam recorrentemente, ou as duas coisas junto, né? E muitas vezes essa vítima, ela também quer se vingar
de alguém por alguma circunstância. Aí nós chamamos esse padrão de comportamento de vítima vingadora. Essa vítima vingadora, ela vai trazer a doença para si. Quando a gente fala trazer, tá? É sempre de uma forma inconsciente. Ela não faz conscientemente para punir outra pessoa, nem para chamar atenção. Sempre de uma forma inconsciente, mas quando ela traz para punir, ela sempre traz, e o foco da doença ou do acidente dela vai ter um alvo específico, alguém que vai ter que cuidar dela, ou alguém que vai se sentir culpado por ela estar doente. Então essa vítima vingadora, ela vai trazer uma pessoa como alvo. Que estão mais próximas, né? Onde o vínculo é mais forte. Tem mais convivência. Então, a doença, ela cumpre, né, uma função relacional nesses sentidos, né? Onde a gente quer culpar, se vingar de alguém, ou mostrar que nós somos culpados, aquele sentimento de culpa, onde a gente quer essa autopunição, a gente traz essa autopunição para demonstrar que nós nos arrependemos. Então, olha como eu estou passando por isso, porque eu realmente estava errado ou fui culpado de tal situação. Então, é identificar quando esse sintoma ele está a serviço de um vínculo que não é apenas do corpo, é o vínculo relacional. Então, observar quem são as pessoas que se aproximam ou em quem nós nos lembramos quando nós estamos passando por alguma situação de doença. E nós, como adultos, para quem tem filho, os filhos, eles vão sempre demonstrar essa relação com o nosso emocional inconsciente. Então, muitas vezes eu não fico doente, mas os meus filhos ficam, porque eles estão representando o meu emocional inconsciente e as minhas intenções relacionais. Então, eles demonstram isso e, através deles, eu posso ter, vamos dizer, a desculpa de chamar, entrar em contato com alguém ou que alguém não se aproxime. Então, que nos deixe em paz, vamos dizer assim, por causa de alguma situação que nós passamos em relação à doença. E a doença não é alguma coisa, pode ser tanto questões mais graves, como nós temos já algumas experiências, alguns relatos, né, de várias situações bem graves, e a pessoa conseguiu reverter quando entendeu essas relações, essas necessidades emocionais, assim como questões mais simples, como uma gripezinha, aquela vontade que a gente tem de deitar na cama e receber um chazinho de alguém especial. Às vezes é esse chazinho que a gente gostaria de receber que nos coloca num gripão, né? Aquela coisa de ter que estar tomando remédio, de ter que estar amenizando as coisas, as sensações e poder... Você trazer a clareza, né? Você trazer a clareza da circunstância para a pessoa. Só ter a consciência da situação, a clareza, é o primeiro passo. A pessoa teve a percepção, ela tomou ciência, ela teve a clareza da situação. Porém, só isso não basta. Você tem que tomar uma decisão de melhorar a sua vida, tanto com relação à alimentação, quanto com relação a treinamento, atividade física. As três coisas juntas, a clareza, a tomada de postura da pessoa com relação à decisão para não manter nesse estado patológico, e com a ação de colocar em prática tanto uma mentalidade diferenciada, saber impor limite nas relações, implementar hábitos saudáveis com alimentação, meditação, treinamento físico. E esse combo vai fazer com que a pessoa, aos poucos, vai se libertando dessas amarras que prendem ela sempre à doença, o que a gente mais vê como fato causador de intempéries na vida das pessoas, tanto na questão de saúde física, no sentido de doenças, quanto na saúde física, no sentido de acidentes, né, de traumas. E hoje a gente está falando só das doenças, né? Só desses pormenores e situações mais graves,
E essa consciência, essa clareza que a gente consegue alcançar, muitas vezes precisa de um acompanhamento. Por quê? Porque o acompanhamento de uma outra pessoa, essa outra pessoa não vai estar envolvida emocionalmente nas questões que quem passa por essas situações precisa ter essa clareza. Então, quando eu passo por uma situação, eu estou tão envolvida emocionalmente que esse emocional não me impede de ter a clareza do que realmente está acontecendo e quais são as reais relações que eu tenho que entender que estão ocasionando isso. Então, às vezes, um olhar de fora... Raíssa, quem está de fora. É muito mais quem fácil. Quem está de fora não está envolvido emocionalmente com tudo isso. Então, consegue olhar racionalmente para essas questões e conduzir, né? Aquela coisa que eu chamo, é pegar pela mão e vamos juntos olhar para essa situação. E não é bem assim. Nós temos essa maturidade, trazer essa clareza, essa consciência, e que essa consciência não deixa de ser a maturidade, é entender a criança ferida e aquela criança, o que ela espera, que ela acha que ela não teve, e amadurecer, né? Hoje nós somos adultos e um adulto consegue dar conta e consegue se virar e consegue ir atrás e consegue administrar tudo isso, superar e progredir, né? Cada vez mais em todas as áreas da vida. Então, o olhar de fora nesse momento é muito importante. E muito mais importante que isso também, Raíssa, não é um olhar de fora de uma pessoa leiga que vai dar, por bom coração, vai te dar um pitaco, vai te dar uma opinião que ela acha que deve se fazer. A diferença quando você fala em opinião e mentoria é que o mentor ele vai levar você a um raciocínio que você chegue na conclusão do que é o melhor para você fazer. Ela não vai te falar o que você tem que fazer, como você deve lidar com as relações. Ela vai te conduzir num processo de entendimento e clareza para que você tome suas decisões, porque não adianta você falar para uma pessoa o que ela tem que fazer. Você tem que levar ela, instigar a ter uma linha de raciocínio que direcionamento, né? Isso, você instiga ela a tomar as suas decisões. Essa que é a diferença de uma linha de raciocínio profissional, de um mentor que te leva, te conduz a entender as situações e você tomar as suas decisões, porque a decisão é sempre sua, do que uma pessoa que simplesmente dá uma opinião, eu acho que você deveria fazer isso. Aquela opinião aleatória de quem também sofre das mesmas dores, né? Exatamente. Então a mentoria, ela entra nesse processo não só de conduzir com um olhar mais racional, mas ao mesmo tempo conduzir com um acolhimento e essa autorresponsabilidade de que esse direcionamento, essa condução em olhar para a situação de uma forma mais racional, ela não vai afastar a pessoa de ter uma boa relação, mas saber se relacionar de uma forma boa. Parece contraditório, mas quando nós entendemos esses pormenores da utilidade da doença, da utilidade de uma dívida, da utilidade de problemas financeiros, de outros problemas que porventura todo mundo passa, né? Então essa condução, ela é refinada, né, com o olhar da mentoria e do processo terapêutico, a condução ali da postura, a condução de reiki, por exemplo, energético, né? Energético, de consciência, de raciocínio, de corpo, mente e espírito, vamos dizer assim. Eu acho que essa é a condução da mentoria. A gente vai entrar em vários outros desses pontos, o profissional, o reconhecimento, o autorreconhecimento profissional, o reconhecimento da sociedade de você como profissional, a parte financeira entre várias linhas, o ganhar, o reter, o perder, o não ganhar. O saber usufruir de forma consciente. Então, assim, a gente vai ter várias oportunidades de entrar em várias circunstâncias das relações, mesmo que seja sua com o dinheiro, que vai também
fazer esse link com as dependências emocionais e com o processo relacional. E aí também, em cada ponto, a gente entra nos aspectos de como a mentoria também vai fazer esse auxílio no direcionamento da pessoa. Qual seria o nosso próximo ponto? O próximo tópico é justamente as ferramentas, né, para autonomia emocional e para a saúde. Então, conseguir entender os aspectos que fizeram com que tu passe por essa situação, onde a gente conduz aqui com os caminhos mais práticos para resolver. Nós entramos nas terapias integrativas, nas mentorias, no acolhimento, no desenvolvimento do raciocínio emocional e físico, e como um vai agregar no outro nesse crescimento, né? Nesse entendimento e nessa superação de problema, que não é só a doença. Hoje a gente fala mais especificamente da doença, né? Isso. Hoje é muito falado em doenças e fatores psicossociais, né? Que é doenças de comportamento, de sentimento seu com relação à sociedade ou com relação ao outro, em relações de trabalho, as doenças psicossociais, né? Ou as patologias, ou as relações que pelos excessos, né? Isso. Está muito evidente hoje, principalmente no mercado de trabalho, e mais fortemente ainda dentro das relações familiares ou da falta das relações familiares. Então, tudo isso engloba tanto a parte de conscientização e de tratar seu corpo, mente, espírito de uma forma global. Isso quer dizer um fator de uma terapia integrativa, não é só a parte de nutrição, de desenvolvimento físico, nem de desenvolvimento emocional, de clareza mental. Na verdade, quando a gente fala integrativo, é realmente integrar todos esses pontos para levar a pessoa a uma saúde plena. Que, na verdade, a saúde não é somente a falta de doença. Você pode estar sem nenhuma doença, sem nenhuma patologia específica, porém você não está com saúde, você não está apto para uma vida saudável. Então, tem várias questões que a gente tem que observar, não só a doença, mas disposição, vontade de viver, ter sonhos, ter metas, ter objetivos. Tudo isso, mesmo que a pessoa não tenha uma doença, se ela não tiver todos esses fatores que impulsionam ela para a vida, também ela não vai ter saúde num contexto geral. Até pela Organização Mundial de Saúde, a saúde não é só física, né? Ela é um estado mental também, mental e espiritual também. Começa, né, pelo nosso mental, pelo nosso psicológico, e ali começa toda uma descarga de hormônios, de neurotransmissores, e ali é uma cascata disparada, né, no nosso corpo, e a partir daí a gente entra em cortisol, adrenalina, enfim, e que tudo isso faz parte aí do estresse e que pode ser controlado tanto com o direcionamento emocional, da consciência, do racional, quanto pela parte física, postural. Então hoje é essa a proposta que nós viemos oferecer para quem está nos assistindo, que é o nosso acompanhamento. Então, acompanhamento como a mentoria emocional, física, psicológica que nós trazemos, quanto a postural, né, a questão física, de desenvolvimento de exercícios. Então, quem tiver interesse já nos chama no Papo_Divergente, onde nós estamos dispostos aí para esclarecer como vai funcionar o nosso acompanhamento e quanto tempo nós colocamos aí à disposição os nossos serviços, o nosso olhar, o nosso carinho, o nosso acolhimento. Mais alguma coisa, Eduardo? E lembrando que esse é só o primeiro episódio, né? A gente pode botar episódio #1,
que na verdade é o primeiro de vários, como a gente falou, a utilidade da doença é apenas um assunto, é só o fio, a ponta do fio da meada para a gente toda essa questão das dependências emocionais. Então, vamos ter vários outros papos divergentes em episódios que vão ser temáticos, porém sempre abrangendo clareza os pormenores, né? Os pormenores e a forma como lidar com as dependências emocionais e com as situações relacionais da nossa vida. É isso. Obrigado para todo mundo que está nos assistindo. Nos vemos no próximo episódio com um novo tema. Sugestões também deixem para nós por escrito aí nos comentários. Agradecemos e até o próximo episódio do Papo Divergente.